Capital, meio-dia e 25 agora, meio-dia e 25. Quem está conosco aqui é o presidente do Sindifisco MS, o Clóvis Silva. E hoje o Clóvis trouxe aí, né, uma participação especial, uma convidada, que é a coordenadora do Sindijuf MS, a Márcia Psurno. Né, tudo bem, Clóvis? Como é que tá? Muito boa tarde, Joel. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Capital Meio-Dia. Boa tarde, equipe, Jason Thomas, Karina Cat. Um abraço especial para a Neia, que tem conduzido tão brilhantemente esse programa juntamente com a sua equipe. É um prazer estar aqui novamente para falarmos de alguns temas importantes aí para a sociedade. Realmente está aqui conosco hoje a Márcia Psurno, a companheira, também representa uma entidade de servidores públicos, atua no Judiciário Federal. É uma honra tê-la aqui com a gente. Agora, a Márcia que está aqui, explica pra gente, né, o que é o Sindijuf. Boa tarde, Joel. Boa tarde a toda a equipe da Rádio Capital FM. Boa tarde, Clóvis. O Sindijuf é o Sindicato dos Servidores do Judiciário Federal. O Sindicato dos Servidores que trabalham no TRE, no TRT, na Justiça Federal, TRF3, né, e também na Justiça Militar. A TRF3 me dá tão medo. Dá um medo, é verdade. Fala aí, Jesus. Ô Clóvis, o deputado Arthur Maia, do DEM da Bahia, deve emitir aí o parecer sobre a reforma administrativa, que modifica bastante o texto original enviado pelo governo até essa sexta-feira para a avaliação da comissão especial. Qual a sua avaliação sobre o novo texto? Jason, na verdade a expectativa é que ele apresente o relatório da PEC 32, a PEC chamada Reforma Administrativa, na segunda-feira, no dia 30. A nossa expectativa é de que ele realmente não aproveite nada do texto enviado pelo governo federal. Que se ele for apresentar o relatório, que ele acate todas as sugestões que foram feitas pela sociedade, pelas entidades, né, porque realmente o texto, original, ele é um texto muito ruim. Na verdade, a gente chama de deforma administrativa, porque ele destrói, na verdade, o serviço público, né? Quando você pensa em reforma, você pensa numa melhora. O que ele faz um sucateamento da administração pública. Então, a expectativa é grande para esse relatório, né? Na verdade, tivemos várias reuniões com o Arthur Maia, com os demais integrantes da comissão especial na Câmara dos Deputados sobre a PEC 32, onde apresentamos diversas sugestões, foram apresentadas emendas que dão uma melhorada no texto, porque realmente o texto que veio do governo federal é um texto muito ruim, que prejudica a sociedade como um todo. Vamos ouvir a Márcia também, a opinião da Márcia. Fala pra gente, Márcia, a sua avaliação aí sobre esse parecer do deputado Arthur Maia. Eu estou bem curiosa, né? Todos nós estamos. Ele prometeu algumas modificações, mas eu não acredito que ele faça realmente as modificações que são necessárias. Porque, como o Clóvis falou, o texto é péssimo, o texto que veio do governo é péssimo. Só uma informação adicional. Na verdade, a gente sabe que alguns segmentos do poder, eles representam interesses que não é o interesse da sociedade. Né? Quando a gente sabe que a equipe econômica, comandada pelo ministro Paulo Guedes, enviou esse texto, no bojo desse texto há uma entrega de parte do Estado para o mercado. Como disse o Fábio Tradi, o mercado não é ruim. O mercado ele é importante no processo como um todo, mas o que visa o mercado? Visa o lucro. Né? E a sociedade não pode ser explorada por esse mercado para poder atender esses interesses. A gente tem uma expectativa grande que isso seja modificado para que a sociedade seja representada. Por isso que a gente confia nos deputados que estão lá, que eles não podem, eles têm que representar aqueles eleitores da sociedade que deu os votos a eles para estarem lá e preocupar com os interesses dessa mesma sociedade. Agora, Clóvis, qual o impacto, né, desse novo texto aí, né, para os serviços públicos, né, para o servidor, do modo geral, e principalmente para a população, que aponta, né, que tem esse efeito? Então, Joel, no texto original são vários aspectos que prejudicam essa prestação do serviço público. Um dos pontos que eu disse é essa questão de boa parte do serviço que hoje é prestado pelo Estado, eles poderem, através dessa reforma, ser repassados para a iniciativa privada, para ser privatizado o Estado. E a gente já viu que vários serviços que eram prestados do Estado e passaram para a iniciativa privada são campeões em reclamações e custo para essa mesma sociedade.
E aí vem diversos outros fatores. Muda-se os princípios da administração pública, tira-se a estabilidade do servidor, que é essa garantia da sociedade que o servidor vai executar as suas tarefas, as suas funções de forma isenta, de forma imparcial, né? Ela vem com um discurso de melhora da eficiência, mas em nenhum momento dentro da PEC, sobre todos os pontos que você olha, ela melhora a eficiência do serviço público. Então, se a gente for pontuar aí, são várias situações que você coloca que o serviço, a gente pode enumerar aqui uma a uma, mas são diversas realmente. Então, na expectativa de que no novo relatório que ele já está tratando como substitutivo, né? E eu acho que muito por causa desse debate que foi feito, nós realizamos aqui na segunda-feira uma audiência pública com alguns parlamentares do nosso estado. Estava o deputado Fábio Trade, deputado Dagoberto, deputada Rose, deputado Vander Loubet, onde eles apontam esses prejuízos que trarão para a sociedade. E ressaltar que todos esses que eu citei aqui já se manifestaram contrário a essa proposta de reforma administrativa, e a gente tem expectativa que os outros 4 deputados federais também se manifestem no mesmo sentido. Capital Meio-Dia 32 agora. Agora, Márcia, na sua avaliação, qual o ponto mais preocupante dessa reforma? Realmente é a destruição dos serviços públicos, né? Hoje a população que mais usa os serviços públicos vai ser a que vai ser mais prejudicada. A saúde, a educação e a segurança, por exemplo, todos os serviços públicos vão ser afetados. É só o início, é um processo, e a reforma administrativa é o primeiro passo para a destruição. Os serviços que hoje são públicos, que hoje são gratuitos, vão passar a ser cobrados. E você pode ver, como o Clóvis citou, os exemplos que a gente tem de serviços que foram privatizados não são exemplos positivos. Não sei se vocês lembram o Amapá, o ano passado, aquele apagão que houve no Amapá. O serviço, a transmissão de energia no Amapá, ela foi privatizada. É uma empresa espanhola que cuida da transmissão de energia. E na hora do problema, o Estado ficou sem luz, eu acho que não sei quantos dias, eu não lembro direito, mas quem conseguiu resolver o problema foi o Estado, foi a Eletrobras. Então, vocês imaginem o que vai acontecer se essa reforma administrativa passar, né? E a gente vê tantos problemas no país, o país está com 14 milhões de desempregados, a gente olha para as ruas e vê a população de rua aumentando, crise hídrica, desmatamento da Amazônia, e de repente eles querem votar a reforma administrativa que não representa a eficiência, uma melhoria na eficiência dos servidores, uma melhoria na eficiência dos serviços públicos prestados para a população. Então, é bem preocupante que a prioridade seja essa, num momento de pandemia, num momento tão sério, numa crise tão séria que o país atravessa, que o Congresso Nacional ache que os servidores são os responsáveis, ou que, fazendo essa reforma que não vai melhorar a eficiência do serviço público de uma maneira geral, vai combater a crise que existe, né? Essa é a nossa preocupação maior. Capital Meio-Dia 33, você está na Rádio Capital FM, no programa Capital Meio-Dia. Clóvis, é verdade que essa reforma administrativa só vale para os futuros servidores? A galera que está aí pode ficar sossegada. Mentira, Joel. Contaram isso para alguns que estão repetindo, mas isso não é verdade. A realidade é que ela afeta o cerne desses atuais servidores, tá? Dos atuais, dos futuros e, por consequência, por reflexo, a sociedade como um todo. Coloca os atuais servidores, inclusive em relação à previdência, num limbo, sabe? Num limbo. Ela trata essa questão de avaliação e estabilidade, vale para os atuais e futuros. Alguns itens dispostos na PEC ressalva que, como direito como eles já possuem esse direito, preservaria esse direito para o futuro. Mas isso divide os servidores e afeta em diversos pontos os atuais servidores. Então, dizer que os atuais estão isentos, que pode ficar tranquilo, que vai seguir a vida, isso é uma inverdade vendida todos os dias nos meios de comunicação, repetido inclusive pelo presidente do Congresso Nacional, né, pelo Arthur Lira. Ele repete isso todos os dias, né, o presidente da Câmara dos Deputados. Mas isso é uma inverdade contada no sentido de diminuir, né, a mobilização contrária a essa PEC.
Agora, Márcio, essa semana houve uma audiência pública aqui em Campo Grande. Vocês acreditam que os nossos representantes políticos estão dando aí a devida importância a esse tema? Olha, Jason, foi muito importante a audiência pública, inclusive o Clóvis, agradeceu o Clóvis, porque ele que sensibilizou o vereador Pape. Participaram todos eles? Vieram 4. O deputado Fábio Trage, deputado Dagoberta, deputada Rose e deputado Vander participaram virtualmente. Os demais não estão apoiando ou não tiveram tempo de participar? Puxa eles, pô. Já... Olha, precisa, viu? Acho que os meios de comunicação, a mídia precisa fazer essa cobrança, porque esses deputados que estão lá para representar o povo, representar a sociedade. E quando tem um projeto que prejudica de morte essa mesma sociedade que votou nessas pessoas e os colocaram lá, eu acho que isso não pode estar ali representando um eventual financiador de sua futura campanha. Isso não é uma coisa que a gente pode admitir. Então a gente espera muito que o tio Trutes, né, o professor Luiz Ovando, o Beto Pereira... O tio Trutes não, que você vai se decepcionar. Pelo amor de Deus. Mas eu espero que ele tenha essa sensibilidade, porque é isso que a gente espera. Agora, se realmente eles votarem contra o povo, contra a sociedade, eu espero que não volte também a sentar nessas cadeiras que eles ocupam hoje. Certo. O Clóvis, acho que a Márcia acabou não respondendo aí, né? Você acredita, Márcia, que que eles estão dando importância? Os nossos representantes políticos estão dando importância a esse tema aí. A audiência pública cumpriu o papel de informar, de debater. O vereador Pape foi bem sagaz nessa chamada de audiência pública, teve participação de todos os sindicatos, né, Clóvis, aqui de Campo Grande, os parlamentares federais, os deputados federais participaram, a gente conversou também com os senadores, todos estão já cientes do que essa proposta representa, e eu acho que foi importante também para trazer o tema para os vereadores, né? Porque os servidores municipais, todos os servidores vão ser atingidos, municipais, estaduais e federais, então foi importante a audiência pública, mas não sei se eles realmente se a população realmente tomou consciência do que essa reforma representa. A sensibilidade desses mesmos deputados, eu acho que ela representa muito a vontade do povo. Então a sociedade tem que saber dessa importância e cobrar. Tem que cobrar. Tivemos uma participação nessa audiência de diversos vereadores também, ressaltar o vereador Alírio Vila Sante, vereadora Camila Jara, né, outros que tiveram presentes, vereador Tabosa, que participaram da discussão e reconhecem. Eu acho que ali, essa discussão que houve lá na Câmara, que é a casa que mais representa o povo, a sociedade, foi extremamente importante, com a participação muito grande de entidades da sociedade civil, de sindicatos, associações, então foi muito importante. Agora, Clóvis, como que os servidores estão se mobilizando aí para a votação da reforma no plenário da Câmara? Aliás, como estão se mobilizando e o que podem fazer ainda que dá tempo, né? Não, sempre dá tempo. Eu acho que a gente não pode perder essa capacidade de mobilização. Hoje dificulta muito a questão da votação no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, é realizada de forma híbrida, né? Então, mas a maior parte desses parlamentares não estão em Brasília, então muitas vezes que a gente fazia em tempos atrás de fazer caravanas para Brasília, para fazer essa pressão sobre os deputados no momento da votação, hoje é feita no tete-a-tete, nas redes sociais, em campanhas de mobilização, de forma que a sociedade se envolva, né? Eu acho que a gente está conseguindo isso, muitos dos parlamentares que a gente tem conversado já se convenceram que é prejudicial. O governo federal tem uma base, com o apoio do Centrão, uma base muito grande dentro da Câmara dos Deputados, então tem votos suficientes para poder aprovar, mas eu acho que com essa campanha de mobilização que a gente tem feito, a gente tem conseguido reverter muitos posicionamentos. Eu acredito muito que mesmo que ela passe da comissão especial, que no plenário ela não alcance os votos necessários para fazer essa alteração na Constituição. Capital meio-dia e 39 agora, mandando um abraço aí, Joelcio, pro nosso amigo Fagner da Contato Visual Comunicação, que está na audiência do Capital Meio-dia. Um abraço, muito obrigado pela sintonia. Mandar um abraço também para o Saul, né? Saul, grande Saul também, um abração pro Saul, pessoal da SAGE, Clube de Benefícios. Aliás, né, Jason, indicar aí para você que vai sair pro feriado aí, que dá tempo de fazer ainda. Dá tempo. A sua proteção veicular. Proteção veicular, gente, dá tempo ainda. Pode ligar pro Saul 991919191.
E vamos pro intervalo? Vamos lá. Mais Posso Mas mandar um antes, abraço? deixa eu mandar uma... Eita, Olha só, a Karina quer. Desculpa, mandar. Karina, preferência Só sua. esperando. Ô, Clóvis, Vocês fique à estavam vontade, só pode esperando mandar. o intervalo pra- Tava Pode esperando, mandar. na verdade. Eu quero mandar um abraço pro meu amigo Ronaldo Viano. Depois do 4-0, né? sumiu, Eu né? preciso mandar um abraço pro Ronaldo. Sumiu, Não posso Ronaldo. deixar. Nem veio. Sumiu. Não quer falar de Tá futebol. procurando o Filipão, hein? Ó, o Ricardo Santos está aqui na sintonia e também o Devair, tá? Tá aqui na sintonia também. Devair Pereira, na audiência. Rápido intervalo? Vamos Já lá. voltamos. Vamos lá. A rádio mais quente do inverno. Capital 95. Volta já! Capital, meio-dia, com Joel Silva. De volta com o Capital Meio-Dia. Capital, agora são 12h45. Um abraço aí pro Ricardo, que está participando com a gente também, não é isso, Karina? É o Ricardo Luiz. Ele diz assim, ó, bem imparcial esse debate. Só levou gente beneficiada aí pelo poder público. Temos que ver os dois lados da moeda. O Estado máximo tem que ter fim. É isso mesmo, Clóvis? O Ricardo faz uma consideração que às vezes representa o que pensa boa parte da sociedade, né? A gente não pensa que o Estado tem que ser o Estado máximo, mas também não tem que ser o Estado mínimo. O que a gente tem tentado ponderar e colocar aqui, que esta é uma reforma que prejudica quem mais precisa, que é aquela população que precisa do SUS, que precisa da segurança, precisa da saúde pública, precisa da educação pública, tá? Então o Estado ele não precisa ser máximo, e o Estado hoje já diminuiu bastante do que ele já foi há algum tempo atrás, né? Se a gente pensar principalmente no período militar, ele era muito maior. Hoje, mas a gente pensar no Estado mínimo, é o Estado que não fornece o mínimo que essa população que mais necessita precisa. Se a gente vai fazer uma reforma, é para melhorar a eficiência desse mesmo trabalho para a vida dos mais pobres. A gente pensa que isso pode ser trabalhado e solucionado com diversas frentes, mas não com a proposta que foi apresentada pelo governo federal, que precisa melhorar muita coisa nesse país, realmente precisa, mas não destruir os serviços públicos. Tá certo, aí respondido aí pro Ricardo, nosso ouvinte que está participando também do Capital Meio-Dia. Obrigado aí pela participação. É algo que é importante, né, que a gente faça essa ressalte, né, porque muitas vezes as pessoas têm essa opinião, né, com relação ao servidor público, né, e nós temos que lembrar que o servidor público também é o cara que aplica a vacina, que pesquisa sobre a vacina, o médico do posto, né, o servidor público é muita gente. Infelizmente, às vezes nós nos lembramos, né, e nós pensamos só naquele que deixa ali o seu blazer na cadeira e volta depois. Mas será que talvez ele não esteja falando com relação a políticos que o governo, nas três esferas, tem aquelas, né? Existe essa aqueles possibilidade. apadrinhamentos, aquilo tudo? Pode ser. Pode ser que seja isso. Não, mas daí que piora, porque essa PEC, ela vai justamente deixar essas pessoas fortes. Os indicados, né, pela classe política que ficariam com a maioria dos cargos. E só para finalizar minha participação, não tenho aqui, né, que falar por isso, mas um dos melhores atendimentos que eu já tive em banco, justamente, por incrível que pareça, foi do Banco do Brasil, que mudou muito, né, a sua maneira de atender. Né? Eu até estranhei o rapaz interessado em resolver uma coisa que ele podia dizer, olha, isso aqui não tem jeito. E a gente tinha essa coisa, Caixa Econômica, não. A mentalidade também desse servidor público tem mudado bastante. Então a gente precisa assim, tomar cuidado quando a gente fala, até do político, que a gente sabe que existem políticos que são sérios e comprometidos. Vocês me desculpem aí que eu não tinha nada que defender aqui também. Não, mas foi importante sua consideração, inclusive. Meu bracinho servidor público aqui também se manifestou. Abraço pro Luquinhas Aislan, estão indo pra Bodoquena marcar o percurso lá da Proia Trail Run Serra da Bodoquena, que mais uma vez, né, como a maioria das provas organizadas pelo Carlos Esporte, pela equipe, né, terá a apresentação de Joel Silva, lá na Serra da Bodoquena. Abraço ainda para Tina Matos, grande Tina Matos na escuta. Está apresentando grandes eventos, hein, Joel Silva? O apresentador dos grandes eventos. Ô Márcio, você acredita que a população em geral aí tem conhecimento sobre o impacto dessa reforma na vida das pessoas que precisam dos serviços prestados pelo Estado? Olha, eu acredito que não, tanto é que veio essa pergunta do Ricardo. E... Exatamente o que eu ia falar, mas só que assim, exatamente. ainda bem que foi você que falou. Eu já ia falar assim, lógico que não, né? Tá vendo? Mas a Márcia A mais gente tranquila. percebe que as pessoas estão realmente desinformadas. Inclusive, essa PEC, ela cria 1 milhão de cargos
que vão ser ocupados por indicados dos políticos, né? O que vai virar um cabide de empregos. Essa PEC também é conhecida como a PEC das rachadinhas, porque vai legalizar as rachadinhas. Então, os políticos vão poder contratar a pessoa tem que dar uma parte do salário dela no final do mês. Obviamente que essas pessoas não vão ter uma preocupação, a preocupação delas é com o político, porque ela vai depender dele, né, para ter o emprego. Então, para a população vai ser péssimo. A qualidade do serviço vai cair, a precarização do serviço público, né, e a gente percebe que as pessoas acreditam em fake news, não se informam corretamente. Infelizmente, ainda está acontecendo isso. Manda um abraço pro Lúcio, que trabalhou com a gente aqui. Alô, né, Lúcio. Não é? Capital Meio-Dia, é doido, gente. Começa a rir das coisas. Ó, lembrando pra galera da Bike, né, que temos aí a promoção de inscrições no site da Bolt, né, o site da Bolt. Você que gosta de correr de bike? Sim. Aliás, você quase saiu correndo agora, né? Quase saí correndo, verdade. Mandar um grande abraço aí pra galera. Ô, Clóvis, é verdade que a reforma tributária deixou de ser prioridade na Câmara? Não, eu acredito que ela seja prioridade. Infelizmente, o governo federal tinha mandado uma proposta que não era uma reforma tributária, era uma proposta que mudava o imposto de renda, né? Era uma reforma do imposto de renda, mas que boa parte da conta ficava para os governos estaduais, né? Então, o governo federal fez uma proposta que tentando fazer festa com dinheiro alheio, vamos dizer assim, né? Jogava essa responsabilidade para o governo dos estados. Então houve realmente uma pressão muito grande desses entes federados, no sentido que aquela não é a reforma que era necessária. A gente viu o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, ressaltando a importância da reforma tributária. Temos a PEC 110 lá no Senado Federal que está tramitando, né? A gente defende que realmente a solução, principalmente para a questão econômica, pode vir através da reforma tributária, e a reforma tributária ela tem um viés de diminuir a desigualdade social. Quando você fala que a reforma tributária pode fazer isso, nós temos um sistema tributário injusto, esse sim, né? Traz uma injustiça muito grande na forma como ela é cobrada os impostos de forma regressiva. Então a gente sempre defende uma reforma tributária que seja progressiva, que cobre mais de quem tem mais. E aquele que chamados super ricos colaborem com o desenvolvimento do país e com a diminuição da desigualdade social. Perguntando para a Márcia agora também, João, Capital Meio-Dia 52, qual a mensagem que você deixa, Márcia, para os servidores públicos e as pessoas em geral aí que estão acompanhando o Capital Meio-Dia? Bom, a minha mensagem é de convocação de luta, né? De luta, de unidade de todos os servidores municipais, estaduais, federais, para a derrocada dessa PEC, que a nossa unidade pode sim, junto com a população, que na verdade essa PEC ela tem um viés duplo, né? Além de atacar os serviços públicos, ataca quem mais precisa dos serviços públicos, que é a população. Então, é importante a participação da população, que ela realmente se conscientize que essa reforma não vai melhorar a sua vida, vai piorar e muito a sua vida. Esse que é o meu recado. Capital Meio-Dia e 52 no rádio agora. E até aproveitar, né, Clóvis? A gente falou aí da questão da pergunta do nosso amigo, que foi importante mesmo. Foi. Importante para que a gente use esse canal, os demais canais aí todos, para a gente tentar trazer esse entendimento, né? Para mim não resta dúvida nenhuma da importância do servidor, da estabilidade desse servidor público. Aí nós estamos falando, lembrando também que a Polícia Federal é servidora pública, claro, porém mandada às vezes por alguns que não são de carreira, e aí é onde a coisa pega. Então que a gente há um disfarce, né, para um desmonte daquilo que funciona e efetivamente dá certo no servidor público, no serviço público, aliás. Então, muito cuidado com o que a gente acaba apoiando às vezes, né? Falar do servidor, nesse caso, criticar o servidor público, na verdade, abrir as portas para que outras formas de poder, como diria Engenheiros do Havaí, né, cheguem aí, não é mesmo, Clóvis? Exato, Joel. A gente não pretende fazer um debate ideológico em cima dessa proposta de reforma constitucional que é colocada. Mas, infelizmente, a gente sabe que a equipe econômica do governo federal, ela tem colocado o servidor público no cerne de uma discussão de culpa
da situação econômica do país. Isso não pode ser colocado dessa forma. Paulo Guedes, o próprio ministro Paulo Guedes, já disse que iria colocar uma granada no bolso do servidor público. O chamou de diversos nomes de inimigo público. E esse realmente não é o papel que desempenha o servidor público. A gente não está aqui debatendo uma reforma que ela traz prejuízo sim ao servidor, mas muito mais à população. Ela não traz para o bojo da sua reforma, a proposta apresentada não traz diversos segmentos dos servidores que são realmente os chamados privilegiados pela sociedade, né? Ela está colocando ali ao servidor da educação, da saúde, da segurança. Tá? Ela inclusive exclui, e eu estou aqui numa condição, mais uma vez citando o Ricardo no nosso debate, né? Numa condição que de certa forma a proposta que traz me coloca como cargo típico de Estado pela função que desempenho. Mas não é isso que nós estamos querendo debater aqui, é o prejuízo que ela traz para a sociedade. Ela melhora a eficiência, ela diminui o tamanho do Estado, mas melhora a eficiência do serviço público, né? Não melhora em momento algum. Então, eu acho que a gente tem que trazer com muita serenidade e tranquilidade esse debate para dizer assim, nós precisamos de uma reforma de Estado? Precisamos. Reformas estruturantes? Precisamos. Mas não uma reforma que no momento de uma pandemia diminui o serviço prestado para a sociedade que mais precisa. Essa é a grande preocupação que a gente tem, né? Eu sei que muitas vezes a gente está aqui colocando na condição de sindicalista, de representantes de determinadas categorias, né? O sindicalismo muitas vezes é confundido com bandeiras de esquerda, mas não é um debate ideológico que a gente quer fazer aqui, Joel. A gente quer alertar a sociedade e chamar realmente para uma mobilização, porque a gente está a ponto aí de ter votado no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, uma proposta que atende só interesses econômicos. Tá? Então essa é a grande preocupação que a gente traz e deixa aí o apelo da sociedade, dos servidores públicos, daqueles que não são servidores públicos, para que se atentem ao que está tentando se aprovar lá na Câmara Federal. Capital, 12h57 no rádio. Agora agradecer aí o Clóvis, né, e a Márcia que nos ajudaram a esclarecer muitos temas aí relacionados principalmente a essa questão da reforma. Obrigado, viu, Clóvis? Eu que agradeço mais uma vez a participação aqui, Joel. E para mim aqui o seu programa é um programa de uma audiência incrível que tem uma influência muito grande aí na sociedade sul-mato-grossense. Deixo os parabéns aí à capital Campo Grande, a morena mais bonita do Brasil, né? Pelos seus 122 anos que aconteceu no dia de ontem. Dizer mais uma vez que o Sindifisco MS, o sindicato aí que representa os auditores fiscais da Receita Estadual, está completando seus 30 anos de fundação na segunda-feira, dia 30 anos de luta pela sociedade, além de lutar pelos direitos de uma categoria, que é o seu papel, também faz essa defesa aí constante da sociedade sul-mato-grossense. Um grande abraço para você. E obrigado, Márcia, por ter vindo aqui participar com a gente desse debate, né, que está aí também nessa luta diária e foi muito importante a sua participação conosco aqui. Obrigada a todos. Muito obrigada, uma boa tarde. Uma boa tarde também para Márcia. Bora, Jason? Bora, tá na hora. Só assim também? Tá na hora. Bora. Hoje vocês Vai pagar o almoço onde? Hoje vocês estão com fome. Bora, Karina. Você toca aí para nós? Toco, pode deixar, é comigo. Gente, para todo mundo, beijo no coração e até sempre. Você ouviu Capital Meio-Dia. De volta segunda ao meio-dia.